Olá pessoal, Química com Formiga, continuando o estudo das soluções. Hoje vamos fazer algumas questões das unidades de concentração. Até agora a gente viu duas unidades: concentração comum, grama por litro, e concentração em mol por litro, ou concentração molar, ou chamada de molaridade. Ok? Então hoje eu preparei três questõezinhas para que a gente possa memorizar essas unidades de concentração, que são expressões matemáticas, não é? Tanto eu posso resolver por regra de três, ou posso usar a expressão matemática, que é uma fração, numerador eu fico soluto, denominador fica a solução. Então vamos à primeira questão. Ele diz assim: muitos atletas empregam em suas dietas um suplemento alimentar de proteína do soro do leite, denominado proteína Henry, comercializada em forma de pó, para ser misturado em água, considerando uma embalagem que contém uma colher medidora e que apresenta as seguintes instruções de preparo na forma infográfico. Aí a informação dele. No preparo de bebida, ou no preparo da bebida, melhor falando, são usadas 3 medidas da proteína Henry. Cada colher medidora contém 7,5 gramas. A concentração em massa de proteína na bebida preparada, de acordo com a instrução da embalagem, é igual a. Ele quer a concentração em grama por litro. Eu posso usar regra de 3. A primeira regra de 3, a gente vai descobrir a quantidade total de proteína, que a proteína vai ser o soluto, porque a água vai ser o solvente. E ele me deu, eu estou vendo na figura, 3 colherzinhas, 3 medidoras. A colher 1, a colher 2 e a colher 3. Cada colherzinha dessa tem uma quantidade de proteína de 7,5 gramas. Cada colherzinha. Eu tenho 3, então eu faço uma regra de 3. Uma colher tem 7,5 gramas. Se eu tenho 3 colheres, eu multiplico por 3, encontro 22,5 gramas. É o total de proteína que ele adicionou na água, formou uma solução de volume de 250 ml. Segunda regra de 3 é a concentração. Eu chamo muita atenção de vocês. Cada unidade de concentração tem um significado. E este significado não é nada mais do que nada menos a montagem de uma regra de 3. Repare o que é concentração comum. É a massa do soluto contida em 1 litro de solução. Então, eu preparo a minha regra de 3. Em 1 litro da solução, eu tenho uma concentração que é a massa do soluto. A concentração é a massa do soluto em 1 litro. Mas eu quero saber em 0,25 litros, porque a unidade é litro e ele me deu em mililitro. Mililitro para litro eu divido por 1.000. Dividir é andar 3 casas decimais para a esquerda, então eu encontro 0,25. Faço o cruzamento, encontro 90 gramas por litro. Ah, professor, mas eu não gosto muito de regra de 3, eu vou usar a expressão matemática. Acabou-se. O que é concentração? É a massa sobre o volume. Quanto é a massa? 22,5. Quanto é o volume? 0,25. A concentração, 90 gramas por litro. Eu chamo a atenção de vocês. Essa expressão matemática é uma fração, e toda fração é uma divisão onde eu tenho numerador e denominador. Nas soluções, no numerador, lá em cima fica o soluto e embaixo fica a solução. Para a gente deduzir
esta equação eu deduzo através de uma regra de 3. Então, a expressão matemática é nada mais do que nada menos uma regra de 3. Mas você fica a critério. A escolha é sua. Se você prefere usar a fórmula, paciência. O que eu quero que vocês ponham na sua mente, que a escolha é de vocês. O que você achar melhor. Se eu me identifico mais com a regra de 3, eu uso. Se eu me identifico mais com a fórmula, eu uso a fórmula. Ok? Vamos à segunda questão. Ele diz assim: devido ao consumo exagerado de bebidas alcoólicas, vários problemas sociais e de saúde são ocasionados. O etilômetro, que é o bafômetro, é um aparelho que mede a concentração de etanol no sangue de uma pessoa, mediante a análise do ar expirado. A concentração em grama por litro é expressa. É a razão entre a massa soluta dissolvida em 1 litro da solução. Considere uma pessoa adulta após ingerir 100 ml de vinho. Submeteu-se ao teste do etilômetro, supondo que todo o etanol ingerido esteja diluído no sangue. É correto afirmar que a concentração do etanol no sangue dessa pessoa, apresentada pelo etilômetro, é em grama aproximadamente, em grama por litro aproximadamente. Primeiro passo: uma determinada pessoa estava ou num restaurante ou numa festa, não importa, e pegou um recipiente de capacidade de 100 ml e colocou 100 ml de vinho. Eu sei que o vinho, eu tenho um componente, o álcool. O álcool é um componente do vinho. Mas aí eu quero descobrir a massa do álcool no vinho. Eu sabendo a massa do álcool no vinho, eu sei a concentração em grama por litro quando ele entrar na corrente sanguínea. Daí ele me deu duas informações. A concentração do etanol no vinho é 80,2 gramas por litro. Então, nesse primeiro dado, eu já calculo a massa do álcool. Então, eu uso a equação: concentração é a massa sobre volume. A concentração 80,2 é igual a massa dividido por 0,1. Então, eu pego 80,2 dividido por 0,1, eu encontro 8,02 gramas. Aí a massa do etanol no vinho, em 100 ml. É a massa do etanol em 100 ml. Mas agora ele quer saber a concentração quando for um volume de 5, porque uma pessoa adulta tem em média 5 litros de sangue. Aí eu faço a mesma fórmula. Concentração é a massa sobre o volume. A massa eu encontrei 8,02. O volume agora é de 5 litros. Agora é 8,2 dividido por 5. Eu tenho 1,60 aproximadamente. Beleza? Então, a nossa resposta é a letra B. Ok? Vamos à terceira questão. Questão de número 3. Calcule a concentração em mol por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo 18 gramas de glicose em água, suficiente para produzir 1 litro de solução. A massa molar, 180 gramas por mol. Bom, eu posso resolver por regra de 3? Posso. Repare, 180 gramas por mol. O que é que eu faço? Uma regrinha de 3, ó. Olha a interpretação. Em 1 mol, eu tenho 180 gramas de glicose. Eu quero saber em 18 gramas. Eu tenho N. Faço o cruzamento e eu encontro 18 dividido por 180 dá 0,1.
0,1 mol de glicose está contido em 1 litro. Isso já é a concentração em mol por litro. Ah, professor, posso usar a fórmula? Faça a fórmula. O que é concentração em mol por litro? É a massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume. A massa ele me deu 18 gramas. A massa molar eu tenho 180 vezes V, que é o volume. Faço essa conta e encontro 0,1 mol por litro. Ok? Até a próxima aula.